Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Oh, glória. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 27. Vamos encerrar o capítulo 11 e iniciarmos o capítulo 12 de Gênesis. Amém? Feche os seus olhos por mais alguns segundos. Amado Espírito Santo, nós te adoramos, nós te exaltamos. E nessa noite nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua palavra. Porque é ela quem tem poder de gerar vida, é ela que tem poder de curar, é ela que tem poder de libertar. Por isso nós nos colocamos na tua presença nessa noite. Fale conosco. Fale aos nossos ouvidos. Fale aos nossos corações. Nós que aqui nos reunimos nessa noite. Queremos ser, Deus, cheios de ti, cheios da tua palavra. Que não seja, Deus, uma palavra de um homem, mas que seja a palavra inspirada, revelada pelo teu amado e doce Espírito Santo. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda a igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 27. A versão que eu vou ler é a NVI, mas independente da versão que você tem em suas mãos, o conteúdo é o mesmo. Pode ser que algumas palavras mudem, mas o conteúdo é o mesmo. Gênesis capítulo 11, versículo 27 diz assim: esta é a história de Terã. Terã foi pai de Abrão, Naor e Arã. Arã tinha um filho chamado Ló, mas Arã morreu ainda novo, em Ur dos Caldeus, na terra em que tinha nascido. Terã, seu pai, ainda vivia quando ele morreu. Nesse meio tempo, Abrão e Naor casaram. Abrão casou-se com Sarai, Naor casou-se com Milca, filha de Arã, irmã de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Versículo 31. Então Terã levou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. Juntos saíram de Ur dos Caldeus para a terra de Essa versão é a mesma de todas. Juntos saíram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas, M-A-S, mas, pararam em Arã. Estabeleceram ali. Terã viveu 205 anos e morreu em Arã. Agora o versículo 1 e 2 do capítulo 12 de Gênesis. Então, o Senhor disse a Abrão: deixe a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você pai de uma grande nação, abençoarei você, tornarei o seu nome famoso,
Você será uma bênção para muitos. Vamos ler o versículo 3 também. Abençoarei aqueles que abençoarem você. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. Por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, há um tempo atrás, meditando nessa palavra, porque não há aqui quem deseja ser como Abraão. Abraão era um homem de fé. O escritor aos Hebreus evidencia e enaltece essa grande qualidade em Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, aquele que iniciou uma vida entre o homem e Deus de uma forma especial, com fé, com gratidão e com dependência de Deus. Mas a Bíblia também diz que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu costumo dizer, eu costumo brincar, na verdade, que se um dia, talvez, não sei, o Senhor sabe, se me tornar eu um advogado, eu vou ser um bom advogado de acusação. Vou. Porque é interessante quando eu leio a Bíblia e começo a ver as maravilhas que os homens de Deus realizaram, as maravilhas que eles foram, mas os meus olhos também sempre enxergam aquilo que eles não foram, ou aquilo que eles deixaram de ser, ou naquilo que eles padeceram, ou naquilo que eles pecaram. Mas isso não é um sentimento, irmãos, acusativo. É um sentimento de olharmos, enxergarmos que como nós, eles também tinham fragilidades, eles também tinham dificuldades, eles também tinham um passado que não era tão bom em suas vidas presentes. Assim como nós temos anseios, assim como nós temos deleites, desejos, assim também eram eles. E por um tempo o Senhor tem tratado muito isso no meu coração. Não para levá-los a um lugar de tristeza, ao contrário, levá-los a um lugar aonde nós nos encontramos em Deus, aonde reconhecemos que Deus é Deus e nós somos homens. Nós somos homens. Porque quando alguém entende a soberania de Deus, ele ouve Deus e não questiona Deus. Quando ele entende o que Deus está propondo a ele, ele não questiona, ele faz. Mesmo que esse fazer, pelo meio do caminho há alguns deslizes e situações que acontecem, mas ele ouve Deus e procura em tudo, obedecê-lo e servi-lo. Amém? Amém. Mas o que eu quero de fato, irmãos, analisar contigo nessa noite, não é inicialmente o ministério de Abraão. Já estou chamando o seu nome mudado. Eu quero evidenciar o ministério que não aconteceu, para depois evidenciar o que aconteceu. Esse tempo atrás, quando eu li essa palavra, pairou em mim uma dúvida. Porque antes de começar o capítulo 12, que é um capítulo muito bonito, nós usamos muito, porque é o momento que Deus chama Abraão. É o momento que Deus convida Abraão para algo totalmente novo e extraordinário.
Mas quando nós voltamos a alguns versículos do capítulo 11, nós percebemos que a promessa que foi feita a Abraão foi feita inicialmente para o seu pai. Eu confesso a vocês, irmãos, mais de 10 anos de ministério, pregando, lendo a Bíblia todos os dias, de manhã e de tarde. Até 2 meses atrás eu nunca tinha parado para ver da forma que o Espírito Santo me mostrou nessa palavra. Que essa promessa, na verdade, estava sobre Terá, ou Terã, como queremos usar o acento. Essa promessa estava sobre o pai de Abraão. E eu confesso, no meu início de ministério, eu já me equivoquei muito pregando isso, porque eu dizia que Abraão tinha sido chamado em Ur dos Caldeus. Isso não é verdade. O pai dele foi chamado em Ur dos Caldeus. O Senhor chegou em Ur dos Caldeus e falou diretamente com Terá, pai de Abraão, avô de Ló. O próprio Deus falou com ele. Porque você acha que quando a Bíblia diz assim, olha, assim inicia-se a história de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Ele saindo de Ur dos Caldeus, caminhando mais ou menos 750 quilômetros, parando numa cidade que ele deu o nome de Harã. A Bíblia diz que Terá saiu com um mapa feito para ir de Ur até Canaã. Ele saiu com um mapa em suas mãos para percorrer mais ou menos 1.600 quilômetros até chegar em Canaã. Mas quando ele chega em Harã, ele para. Quando chega em Harã, ele para. Eu fiquei curioso por que ele parou. E eu fui em alguns manuscritos, eu fui em alguns mapas da época, pesquisando. Eu sou um pouco fuceiro. E eu fui. E aí, na verdade, eu percebi uma coisa. A mesma situação que aconteceu com Abraão, aconteceu também com Terá, seu pai. Em Canaã havia fome. E eu pesquisando nos mapas, a cidade a qual ele chamou de Harã, porque não chamava Harã, ela era cercada por rios, por águas. Então ele parou ali em Harã, se estabeleceu ali. O homem viveu 250 anos parado, estagnado, porque ele ouviu falar. Eu estou conjecturando e com certeza foi o que aconteceu. Porque ele ouviu dizer que em Canaã havia fome. Ele ouviu dizer que Canaã estava passando, as terras de Canaã estavam passando por uma escassez medonha. Então ele decide parar em Harã, porque ali é regado por rios. Ali ele estabeleceu a sua família. Ali ele viu Abraão casar. Ali ele viu Naor casar. Ali ele viu os netos nascerem. E nesse mesmo lugar ele saiu da sua tenda, pegou uma pá, fez um buraco, pegou o mapa que Deus deu a ele, enterrou, cobriu, colocou pedras em cima e deixou a vegetação crescer por cima para que ele esquecesse que ali havia um mapa que Deus tinha dado a ele.
Eu também gosto do barulho dos ventiladores. Eu costumo dizer que quem mais tem que glorificar, e me entenda, na hora da palavra são os ventiladores. Isso é sinal que você está ouvindo atentamente a voz de Deus. Amém. E que de alguma forma está pegando você por dentro. Amém. A promessa que estava sendo feita no capítulo 12, versículo 1, 2 e 3 para Abraão foi feita muitos anos antes para Terá. E ele não aceitou. Ele até tinha desculpas plausíveis quando alguém perguntava a ele. Porque quando alguém perguntava, Terá, mas nós não saímos de Ur para irmos até Canaã? Com certeza ele olhava e dizia, não. Quando chegamos aqui em Harã, eu vi esse rio e entendi que Deus estava me mandando ficar aqui porque aqui havia água. E aonde Deus está, há prosperidade. Então era aqui que Deus me queria, não era em Canaã. Não, meu querido, eu receio de desapontar hoje. Meu segundo domingo, Michel. Eu já estou desapontando. Eu brinco, irmãos, em alguma igreja. Ontem, alguns irmãos me acompanharam em Marília. Foi mesmo, não foi, irmãos? Aleluia. Mas tem alguns lugares que eu vou pregar, que a primeira coisa, quando eu estou pregando, eu já olho dos lados. Aí eu começo a ver saída de emergência. Eu já miro logo. Porque, irmão, Deus bate tanto que eu falei, a hora que eu sair daqui eu vou ser linchado. Então eu já procuro logo a saída de emergência para escapar. Mas não é, irmãos. Deus só trata quem Ele ama. Quem Ele não ama, Ele deixa. Se Ele está tratando o meu coração e o teu, é porque Ele ama. Ele ama. E uma coisa que eu nunca vou fazer é esconder o que Deus revela no meu coração. E Deus está falando primeiro para mim. E segundo para muitas pessoas. Que hoje você vai ter que pegar a pá de volta e desenterrar o que foi enterrado atrás da sua tenda. O mapa que Deus colocou na sua mão diz, não, eu tenho muita coisa para resolver. Agora não, o que Deus tem para mim é aqui, ó, é Harã. É só eu sair da tenda, colocar o pé para fora, pegar uma canequinha e pegar a água e beber. O Espírito Santo está falando aqui, ele fala na minha orelha, mas eu tenho que falar logo, senão ele continua falando. O Espírito Santo está falando assim, fala para eles. Fala para eles que eles são Elias nessa geração. Eu sei o seu receio de dizer amém, porque o Espírito Santo não disse qual parte de Elias. O Senhor coloca no coração de Elias uma palavra e diz, vai até o rei e diz que não haverá um pingo de água dentre anos neste lugar. Não haverá um pingo de água, não vai chover nessa terra. Tudo secará. Elias vai, diz ao rei, diz ao povo, Deus não derramará chuva neste lugar. E assim acontece segundo a palavra de Elias. Mas quando você profetiza aos outros e também a você. Então o Senhor diz, Elias, eu preparei algumas aves para te alimentar. Eu preparei o ribeiro de Querite para você saciar a sua sede. Vá para lá, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Elias se dirige para lá e a Bíblia diz que ele era
saciado pelas águas do ribeiro, e ele era alimentado por aves que vinham até ele trazer o seu mantimento. Mas um dia anoitece e o outro amanhece e as aves não vêm. Ele olha para o ribeiro e está seco. Ele olha para Deus, Deus olha para ele, e ele diz para Deus: Deus, e agora? Ele diz: Elias, eu tenho algo para você. Eu não disse que eu ia suprir as suas necessidades. Elias disse: sim, o Senhor disse. Então está bem. Eu quero que você vá até uma cidade. Quando você entrar portões adentro dessa cidade, você vai procurar uma viúva. E ela vai te alimentar. Elias pega o mapa, nós estamos analogando, já volta em Abraão. Elias pega o mapa que Deus deu a ele e ele vai até Sarepta. É isso? Quem leu essa passagem? Ele vai até lá, ele entra lá dentro. A Bíblia diz que quando ele chega ali, ele procura a viúva que Deus tinha mostrado a ele. E quando Elias conversa com ela, a primeira coisa que ela fala é: Elias, eu estou pegando alguns pedacinhos de paus, madeira, cavacos, para fazer um fogareiro e assar um pouco de farinha que eu tenho para então transformar em um pão. Mas a verdade é que a minha perspectiva é essa: dar um pouco para o meu filho, um pouco para mim, para somente alongar algumas horas de vida. Porque eu tenho por certo que eu e meu filho morreremos de fome. Irmãos, de vez em quando eu olho para Deus, eu digo: Deus, o Senhor gosta de pegadinha. Ai, Senhor. O Senhor pega Elias, diz: você vai para uma cidade, você vai entrar na cidade, você vai chegar na frente da viúva e ela vai suprir a sua necessidade. Elias vai todo contente. Quando chega, quando ele procura a tal viúva que o Senhor disse, ela já despeja um caminhão de negativismo nele, já despeja um caminhão de tristeza nele e diz: olha, na verdade eu e meu filho vamos morrer. Deus, eu não entendo um negócio desse. O Senhor diz para um homem que vai suprir ele, e ele chega onde o Senhor mandou ele ir, e a mulher que está encarregada de suprir ele diz para ele: olha, eu vou morrer, meu filho vai morrer, e se você ficar na minha casa, você vai morrer junto, porque eu não tenho nada para comer. Só que aí eu entendo uma coisa. Aí eu entendo que quando Deus diz que vai nos suprir, isso começará a partir de mim, começará a partir de você mesmo. Às vezes o Senhor nos promete algo e nós ficamos esperando. Senhor, de onde o Senhor vai mandar? Quem o Senhor vai usar? A verdade é que Deus quer usar você, para que você vá até a viúva e diz: não, você vai fazer com a farinha que você tem, você vai fazer um pão para mim, e eu vou comer, e depois não faltará farinha em sua panela, e muito menos azeite em sua botija. É assim que vai acontecer, porque Deus me disse que iria me suprir, e Ele vai suprir a mim e quem estiver perto de mim. É assim que nós devemos nos colocar quando Deus nos promete algo. Nós não podemos nos colocar em
em uma zona de conforto esperando. Nós temos que nos colocar, na verdade, num caminho para então profetizarmos e vivermos essa promessa que o Senhor deu a nós. O milagre começa dentro de você, começa com a sua fé. E por que Deus falou sobre Terá e Abraão? E aí o Senhor falou no meu coração. O Senhor falou dentro de mim. O Senhor perguntou para mim: você quer ser filho ou você quer ser pai? E mais uma vez era uma pegadinha. Eu disse: eu quero ser filho, mas eu também quero ser pai. Eu vou lhe explicar. Abraão tinha todo o direito de dizer não a Deus, porque a promessa estava sobre seu pai e o seu pai não cumpriu ela. E é difícil você trilhar alguma coisa que ninguém te ensinou a fazer. Eu não estou dizendo apenas de pais de sangue. Eu estou falando também de questões espirituais. Às vezes o Senhor propõe algo a nós e nós olhamos para trás e falamos: não, eu não posso ir porque não foram, eu também não vou. Não conseguiram, eu também não vou conseguir. Ou na verdade falaram a você: olha, tal pessoa era tão melhor do que você, ela não conseguiu, por que você conseguiria? Ou por que você vai conseguir se ela não conseguiu? É simples responder isso. Porque você decidiu ouvir Deus e ter fé naquilo que Deus propôs a você. Nós temos uma mania de sempre olhar para aquilo que deu errado e travarmos nisso. Dizendo: eu não vou fazer porque ele tentou e não deu certo. Então eu nem vou tentar. Eu não vou fazer porque meu pai parou, porque ele disse que havia fome naquela terra e era melhor ficar aqui. Então eu não vou porque ele parou, então eu vou também parar. O Senhor chamou a mim, o Senhor chamou a você nessa noite, exclusivamente para te dizer uma coisa. Uma coisa. Há muitas coisas paradas na sua vida. Porque pararam. E você também parou porque pararam. Mas o Senhor está te chamando hoje e dizendo para que você continue a jornada que o seu pai não continuou. Por isso, o Senhor diz a Abraão: Abraão, sai da sua terra. E logo depois ele diz: sai da casa do teu pai. A verdade é que aquela terra não era de Abraão. Ali não era o lugar dele. Quando Deus diz a Abraão: vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sabia qual era a terra. Ele não sabia o caminho. Ele não sabia como era aquela terra, porque ele ainda não tinha ido lá. Mas ele sabia que era Canaã. Porque Deus já tinha dito ao pai dele que era Canaã. Quando Deus diz a ele: vá para a terra que eu vou te mostrar, o que Deus está dizendo é: eu vou te colocar dentro dessa terra que eu prometi ao seu pai. E eu estou prometendo hoje a você. Então sai do meio da tua parentela e vá para essa terra que eu quero te mostrar, que eu quero te colocar.
sem duvidar, pega a sua família, pega o seu sobrinho e vai para a terra que Deus tinha dito a ele. Mas eu acho interessante que quando Abraão chega em Canaã, ele usufrui do mesmo cenário que Terá não quis usufruir: fome. Ainda havia fome em Canaã. E aqui é um perigo muito grande, irmãos, porque nós somos influenciáveis. Nós somos influenciáveis, isso não é errado. Porque se Deus fala em nossos corações é porque nós somos influenciáveis. Mas às vezes nós somos mais influenciados pelas coisas que não deram certo, ou pelas pessoas que não têm muito a nos oferecer, e deixamos de ouvir quem tem a nos oferecer. E quem sempre tem para nos oferecer é Deus. A Bíblia diz que Abraão, quando chega em Canaã, ele vê a fome em Canaã, então ele decide descer até o Egito. Ele decide descer até o Egito. Uma coisa eu aprendi com Abraão: enxergando o erro dele, eu aprendi uma coisa, e eu sempre reproduzo isso. O primeiro passo para você vencer um problema é ter coragem de enxergá-lo como ele deve ser enxergado. Nós temos uma mania de sempre querer tapar os olhos e deixar as coisas acontecendo. Nós temos medo de enfrentar os problemas. Mike Murdock diz que para que o homem seja próspero, ele tem que se especializar em resolver problemas. Abraão vê a fome e ele quer fugir da fome. Ele chega no Egito. Quando ele chega no Egito, Faraó e seus príncipes já batem o olho na mulher dele. E quando nós saímos do desejo que Deus tem para nós, os inimigos começam a nos saquear. A Bíblia diz que Sarai é pega dos seus braços. Mas sabe por que ela é pega? Porque quando perguntaram a Abraão quem era ela, ele diz: é minha irmã. Eu já tive a infelicidade, como eu disse até ontem em Marília também, eu já tive a infelicidade de um dia ouvir alguém falar assim, que Abraão tinha contado uma meia mentira. Irmãos, mentira é mentira. Porque de fato, Sarai era irmã de Abraão. Parte paterna, ela era irmã de Abraão. Mas também era sua esposa. Naquela época isso dava certo, hoje não dá mais, tá bom? Isso hoje é errado. E eu já ouvi isso: não, Abraão contou uma meia mentira ou uma meia verdade. Ele contou uma mentira, irmãos. Porque Sarai era a esposa dele. Ele diz: não, é minha irmã. Mas Deus é misericordioso. Porque quando Deus me escolhe, te escolhe, e em nós coloca a sua promessa, Ele nos guarda em tudo, até quando nós erramos. Principalmente quando erramos, Ele nos guarda e continua nos amando. Porque Ele começa a travar tudo na vida de Faraó e dos seus príncipes. Então, Faraó descobre que Sarai é a esposa de Abraão. Ele chama Abraão e diz: por que você mentiu para nós? Por que você deixou o seu Deus nos amaldiçoar? Então, quando ele sai dali, o Senhor fala no coração dele: volta para Canaã. Ele ficou em Canaã? Não. A Bíblia diz que passou um tempo, ele deixou novamente Canaã. Foi viver ao norte de Canaã.
E nesse reino onde ele foi viver, novamente o rei e os seus príncipes colocaram o olho na sua mulher e a tomaram como esposa deles. Porque Abraão novamente disse: ela é minha irmã, com medo de ser morto. Abraão um dia também já foi fraco. Mas novamente o Senhor incomoda aquele reino, incomoda aquele rei, incomoda aqueles príncipes. Isso tudo está registrado em Gênesis. Ele chama Abraão e diz: por que você fez isso conosco? Ela é sua esposa, e com isso você trouxe maldição a nós. Saia de nossa terra. E ele volta para Canaã. Ele se estabelece em Canaã. Lá, capítulo 13, 14, 15, Deus chama Abraão e diz: Abraão, meu amigo, anda na minha presença e seja perfeito. O que Deus está dizendo para Abraão? Dizendo: Abraão, para com isso. Não tem para onde fugir, Abraão, para com isso. Aceite logo o que eu tenho que fazer. O seu pai tentou rejeitar e olha no que deu. Você está seguindo os mesmos passos que o seu pai deu. Essa é a minha versão da fala de Deus com Abraão. Quando Deus pede para Abraão ser perfeito, não é a perfeição, irmãos, de ser, é a perfeição de estar em Deus. Porque eu e você não somos perfeitos. Nós estamos perfeitos em Deus. É diferente. O que Deus disse a Abraão: Abraão, para de fugir para lá e para cá. Fica na minha presença, Abraão. Eu vou fazer uma coisa, eu vou mudar o seu nome. Eu vou mudar o nome da sua esposa. Porque vocês saíram ainda com essas marcas de Arã. Eu vou tirar isso. Eu vou fazer uma cura e libertação em você. Eu vou tirar tudo isso. Porque ainda você tem essa ideia. Ainda você tem esse coração. Eu vou tirar isso de você. E Abraão fica todo alegre. E Deus diz: eu vou dar a promessa. Eu vou dar um filho. Sara é estéril. Então Sara chega em Abraão para encurtarmos a história, para encerrarmos em 10 minutos. E chega e diz assim: Abraão, meu esposo, o Senhor nos prometeu um filho. E eu acho que esse filho virá através da minha serva. Porque eu sou estéril. Por que nós temos dificuldade de acreditar no milagre de Deus? Nós ouvimos, nós cantamos, nós pregamos, mas na hora do vamos ver, nós não acreditamos no milagre. Nós não acreditamos. Lá dentro de nós tem um será. Ou lá dentro de nós está assim: olha, eu acho que Deus vai fazer através de Agar. Então Sara traz Agar até Abraão e diz: olha, o Senhor vai te dar o filho através dela. Sabe o que Sara e Abraão estão fazendo? Não estão sendo pais como Terá não foi. Não tendo fé como Terá não teve. Agar fica grávida, dá à luz, concebe Ismael. Os primeiros meses de vida de Ismael já se torna dias escuros para Sara. Porque Agar vem até ela e começa a afrontá-la, menosprezá-la
porque ela deu filho a Abraão e a sua senhora não pode fazer o mesmo. Quando Abraão vai dizer isso para Deus, Deus diz: Abraão, ouça sua esposa. Você a ouviu quando ela te levou para o mal, escute ela agora quando ela está te levando para o bem. Despeça Agar, despeça Ismael, porque ele não tem parte comigo aqui e com você. Eu farei dele também uma grande nação, mas não será em você, não será com você. Despede-os. Você aqui que é pai, você que é mãe, tente entender o que Abraão passou nesse dia. A esposa dele dizendo: olha, manda embora seu filho, manda embora a Agar. E Abraão relutante, quando ele vai falar com Deus, Deus diz a mesma coisa: manda embora. Entenda a palavra de Deus, viu? Nós estamos falando de coisas espirituais. Culturalmente, a cultura daquela época não é a cultura de hoje. Eu estou transportando isso para uma vida espiritual. Às vezes, nós concebemos coisas por nós mesmos. E chega um momento que a esposa chega, e você sabe que na Trindade há uma tipologia com a família, com o pai, a mãe e filhos, com o esposo, a esposa e filhos. E o Espírito Santo, ele tipifica muito a mulher, a esposa, porque é conselheiro, é príncipe da paz, não ser Jesus. O Espírito Santo chega até mim e você diz: olha, despede isso, por favor. E aí você se agarra daquilo e diz: não, eu vou despedir porque eu gerei isso. Eu e você dissemos muito bem, nós geramos, não foi Deus quem gerou em nós. Se Deus pediu para você despedir alguma coisa, tirar alguma coisa, é porque não foi Ele quem gerou em você. Não foi Ele quem semeou. Não foi Ele. Abraão faz isso. Abraão despede, o Senhor visita ele e diz: eu vou dar um filho a você daqui a 1 ano. Eu vou voltar aqui através de manifestação de anjos. Sara, sua mulher, terá um filho em seus braços. Assim acontece. Tem um filho nos braços. Quando o menino pega uma certa idade, alguns de 7, outros 11 anos, ou entre 7 e 11 anos, o Senhor chama um dia Abraão para um particular e diz: Abraão, eu vou te mostrar um monte. Você vai pegar o seu filho, você vai pegar alguns servos, você vai pegar lenha, você vai pegar fogo, e você vai até o pé desse monte. Quando Abraão chega no pé do monte, Deus olha para ele e diz: agora você deixa os seus servos aqui, te esperando. Você pega o seu filho, você pega a lenha e sobe nesse monte. Esse monte se chama Moriá. Sobe até o alto dele. E lá você prepara um altar. Você prepara a lenha. Coloque fogo nela e sacrifique seu filho. O que Deus estava fazendo com Abraão era aquilo que ele fez com Abraão, o próprio Abraão, no episódio de Ismael. Deus queria provar o coração de Abraão para ver se o coração de Abraão estava agora escutando Deus como deveria escutar. Porque Deus mandou ele para Canaã, ele ia para
Deus mandava ele fazer uma coisa e ele fazia outra. Mas pastor, Abraão não é o pai das multidões, Abraão não é o pai da fé, Abraão não é um amigo de Deus. Ele é. Mas como eu e você errou bastante já, também já errou. Mas um dia Deus pede para ele subir no Moriá e diz: hoje você vai descer neste lugar diferente, Abraão. Hoje eu vou tirar de dentro de você tudo o que não pertence ou o que não veio de mim. Eu vou tirar todas as manias, eu vou tirar tudo o que você aprendeu em Arã, em Canaã, no Reino do Norte. Eu vou tirar tudo de dentro de você, aqui em cima desse monte. Por isso Deus disse: me dê Isaac. Sabe por que, queridos, Deus fez isso? Sabe por que Deus fez isso com Abraão? Porque o coração do homem se apega muito em coisas e menos no Criador das coisas. Então Deus tinha que pegar o coração de Abraão e mexer no coração de Abraão para mudar isso dentro dele. Então Deus leva Abraão para cima do Moriá e diz: você vai sacrificar Isaac. Quando o servo de Abraão olha para ele e diz: meu senhor, vamos esperar o Senhor aqui, o Senhor voltará. O Senhor e o menino. Abraão olha para ele e diz: espere aqui, porque logo voltarei eu e voltarei com o menino também. Quando Isaac pergunta ao pai qual era o animal que eles iam oferecer para sacrificar, Abraão olha para Isaac e diz: Deus proverá. Se coloque em pé. Desde o início da palavra, o Senhor está nos levando para o mesmo caminho. O caminho de que Ele me chamou e Ele te chamou para profetizar bênção e prosperidade. Ele não nos chamou para esperarmos. Ele nos chamou para profetizarmos. Ele nos chamou para provermos. Quando Isaac pergunta a Abraão: o que ofereceremos, pai? Naquele instante, o coração de Abraão muda. Porque então ele entendeu. Ele entendeu o lugar aonde Deus o queria colocar desde o início. O lugar que ele queria colocar o pai de Abraão e o pai de Abraão não quis. O lugar que Deus queria colocar Abraão e Abraão negou esse lugar por muitos anos, correndo para lá e para cá. Sabe qual é esse lugar? Dependência de Deus. Obediência à palavra de Deus. Se você for ver a história de Abraão antes do Monte Moriá e depois, é totalmente diferente. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, Abraão foi conhecido como o pai das multidões, como amigo de Deus, como pai da fé, depois do Monte Moriá. Quando ele estava pronto para matar o seu filho, para fazer dele holocausto, sacrifício. Deus fala com Abraão e diz: pare. E
quando Abraão ouve Deus, Abraão para. Sabe que eu chego à conclusão, irmãos? Que às vezes Deus nos precisa levar em cima do Monte Moriá, pronto para sacrificar o que mais amamos, para conseguirmos dar ouvidos a Deus. E a pergunta do Espírito Santo para eu e você é: Moriá vai ser preciso? Ou vamos conseguir ouvir antes e sair de Ur direto para Canaã e em Canaã ficarmos? Para muitos vai ser necessário subir o Moriá e oferecer Isaac. E é o que o Espírito Santo está falando no coração de muitos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse muito nisso. Hoje o Senhor te chamou para um grande dia de vitória. Porque Ele te chamou para perto dEle e está te fazendo pensar. Para alguns, o Senhor está mandando despedir Ismael. Aquilo que você foi lá para o mundo e começou a comprar, a ganhar, a fazer, a conquistar. Irmãos, aprenda uma coisa: Deus é Deus de construção, mas Deus também é um Deus que derruba algumas construções para construir outras novas. E o Senhor está chamando a mim e a você para esse lugar onde ouvimos Ele claramente. E quando Ele falar para nós, sai daqui e vai para lá, nós vamos. Amado Espírito Santo, eu sei que a Tua palavra falou em nossos corações. Eu sei que o Senhor falou no nosso íntimo. Eu sei que o Senhor revelou em nós a Tua palavra. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui hoje para subirmos, Deus amado, Moriá e ouvirmos a Tua voz. Como Abraão, nós também, por vezes, desviamos o caminho de Canaã e fomos para o Egito, fomos para o Reino Norte. Mentimos dizendo que não era nossa esposa e sim nossa irmã. Nós entregamos o nosso amado Espírito Santo, que faz o papel de nossa esposa. Entregamos, ele diz, não, ele é só irmã, não tenho contato muito forte com ele não. Eu sei que o Senhor está, Deus, fazendo coisas novas em nós. Mas para fazer tais coisas novas, eu sei que o Senhor está desconstruindo algumas outras velhas. Eu sei que o Senhor está nos levando com a promessa em nossas mãos para subirmos até o monte e estarmos perto do Senhor, para que o Senhor possa provar o nosso coração. Para que o Senhor prove o meu coração. Amado Deus, amado Deus, faça isso nessa noite. Faça isso nessa noite. Nós queremos, nós ansiamos receber o novo do Senhor em nossas vidas. Nós queremos ser, Deus, Pai de multidões. Nós queremos, Deus, ter a palavra em nós, ao ponto de olharmos para a viúva e falar, Deus vai suprir tanto a mim como a você. O que Deus queria com Abraão, queridos irmãos, era que Abraão chegasse em Canaã e profetizasse vida.
Deus te leva para um lugar de fome, é para você profetizar prosperidade. Se Ele te leva para um lugar de morte, é para você profetizar vida. Se Ele te leva para um lugar destruído, é para você profetizar reconstrução. Nós cremos nisso, Deus. E nós aceitamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Você pode se sentar por mais alguns